Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, o Bolsonaro indicou o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para a futura vaga de ministro do STF. É disso que vamos tratar aqui hoje, porque isso acaba nos atingindo diretamente, né? Então vamos falar disso aqui hoje, mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, comentarem, deixarem um joinha e indicarem o canal para os amiguinhos. Tá bom, queridos? Então, o ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, vai se aposentar agora, né? Ele fez 75 anos no dia 12, o último, e esse é o limite. Antes eram 70 anos, mas aí no governo Dilma passou-se para 75 e eu sinceramente acho que deveria passar para 80, porque 80 anos hoje, ainda mais esses ministros que estão aí, são bem produtivos até os 80 anos. Eu acho que até mais, mas eu acho que 80 anos seria uma data bacana para aposentadoria, já que esta aposentadoria é compulsória. Bom, no ano passado, o Bolsonaro já tinha indicado o então desembargador evangélico Nunes Marques. Essa coisa do evangélico é uma coisa que o Bolsonaro já vem dizendo há tempos, né? Ele sempre disse que queria indicar um ministro terrivelmente evangélico para o STF, e o André Mendonça cumpre bem esse papel de ministro terrivelmente evangélico que o Bolsonaro tanto deseja, né? Quando esteve à frente do Ministério da Justiça substituindo o Moro, ele usou a Polícia Federal para investigar críticos do governo. Lembrando que André Mendonça é pastor presbiteriano. Bom, na época que o Bolsonaro prometeu que indicaria um ministro terrivelmente evangélico, ele disse exatamente o seguinte, vou ler aqui para vocês, abre aspas. Muitos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso. Poderei indicar 2 ministros, um deles será terrivelmente evangélico. Bom, aqui tem várias coisas para a gente discutir, né? Quando ele diz tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico. Não é ninguém que diz que o Estado é laico. É a Constituição quem diz que o Estado é laico. Né, que o Brasil é um país laico. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Não tem mais nenhum. Né? O Estado é laico e pronto. E você só pode ser cristão ou professar qualquer outra fé justamente porque o Estado é laico, justamente porque o Estado não define uma religião oficial. É justamente por isso. O princípio da laicidade é justamente esse, para que todos tenham liberdade à sua crença ou a não ter crença nenhuma. Ou deixar de ter uma crença, ou voltar a ter uma crença. Enfim, liberdade de crença é isso. Agora, se o STF vai ter, né, na verdade já tem bem mais que 2 ministros evangélicos, que tivesse um ministro bandista, tivesse um ministro budista, que tivesse um ministro, sei lá, candomblessista, shintoísta, enfim, né, teria que ter um ministro de todas as religiões. Isso vai acontecer? Não. Que cada um tem a sua religião, que cada um tem a sua fé. Mas isso não tem que interferir, isso não tem que ser um critério de avaliação, né? O ministro não tem que ser indicado por professar tal fé. Ele tem que ser indicado por conta da sua competência, por conta do seu currículo, né? Deveria ser assim. Mas, infelizmente, como temos na presidência um sujeito totalmente ignorante, né, um burro, aí acontece esse tipo de coisa. E o próximo a ser aposentado em 2023 é o Ricardo Lewandowski. Se por acaso, né, acontecer a desgraça do Bolsonaro ser reeleito, ele ainda poderá indicar um terceiro ministro para o STF.
A gente não pode permitir que isso aconteça, não, gente. Aliás, a gente não pode permitir nem que o André Mendonça seja. Até porque, para se tornar ministro do STF, o tal ministro terrivelmente evangélico, não basta ser indicado pelo presidente. Ele ainda tem que passar por uma sabatina na comissão do Senado, ser confirmado por maioria simples no plenário da Casa, processo esse que deve ocorrer após o recesso parlamentar, que deve ocorrer de 18 a 31 de julho. Fiquemos atentos. Bom, e sobre o indicado, Bolsonaro disse na segunda-feira o seguinte, vou ler aqui para vocês também, abre aspas. Ele, Mendonça, é sim um extremamente evangélico, ele é pastor evangélico, e eu já falei com ele que só faço um pedido, que uma vez por semana ele comece a sessão no Supremo, né, com uma oração. Isso já está fechado. Fecha aspas. Bom, lá no Supremo a gente já tem um crucifixo que para mim já é uma coisa errada. Aliás, várias vezes já tentaram fazer com que esse crucifixo fosse retirado. Afinal de contas, a gente não tem outros símbolos religiosos ali. Então, ou tem todos ou não tem nenhum, já que o Estado é laico. O próprio Supremo já desrespeita, né, a laicidade do Estado, né, colocando ali um símbolo, né, de uma única religião. Então já está errado aí. Então, assim, além disso, ainda querer abrir uma sessão com uma oração é de um desrespeito total às outras crenças, porque privilegia-se apenas uma religião. Ah, mas é a maioria. Não interessa que é a maioria. A lei não foi feita para a maioria, a lei foi feita para todos. A Constituição, ela abrange todas as pessoas. E o princípio da laicidade, repito, é justamente para que todas as pessoas estejam contempladas, não uma maioria, não apenas pessoas de uma única religião. É justamente por isso. Então, por que eu disse lá no começo que isso nos afeta diretamente? Bom, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ok? Isso não é uma lei, é uma decisão do STF. Né? Agora, quem me garante que lá na frente alguém não proponha uma outra votação e um STF terrivelmente evangélico não derrube essa decisão? Quem me garante? Não há garantia nenhuma. É óbvio que isso é muito difícil de acontecer, pois implicaria em milhares de ações, né? Seria assim uma coisa terrível, né? Porque essa decisão já proporcionou milhares de casamentos de pessoas do mesmo sexo, esses casamentos seriam anulados, então assim, seria uma desgraça, algo inimaginável, mas existe essa possibilidade e é contra essa possibilidade que nós temos que lutar. Primeiramente, cobrando do Congresso que se aprove uma lei sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente precisa dessa lei, justamente para não correr esse tipo de risco. E, em segundo lugar, a gente precisa, né, não só por isso, tá? Porque já é um absurdo por si só, né, indicar um ministro terrivelmente evangélico. Então a gente tem sim que lutar para que esse tipo de coisa não aconteça. A gente tem que exigir que os senadores não aprovem a indicação do André Mendonça, porque é inadmissível, né, que um ministro do Supremo Tribunal Federal, um cargo de uma importância imensa, seja escolhido por ser evangélico. Então, assim, esse não pode ser o critério. Gente, o critério tem que ser a competência e o currículo do cidadão, não o fato dele ser evangélico, muito menos o fato dele ser terrivelmente evangélico. Esse não pode ser o critério, aliás, esse não pode ser o critério em lugar nenhum para nada. Ninguém pode ser contratado ou indicado a um cargo político ou não por ser evangélico. Senão daqui a pouco a gente vai estar contratando pessoas, por quê? Por signo. Então assim, por favor, quem puder, mande e-mail para os senadores, cobrem eles lá nas redes sociais e compartilhem o vídeo que já tem essa mensagem aí. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Só uma outra coisa. Um seguidor me cobrou para eu fazer mais vídeos por dia. Gente, é difícil. Falando sério, um por dia já é bem difícil. Mas, à medida do possível, eu vou sempre tentar. Tá bom, queridos? Era isso e até amanhã.